Olá, gente, bom dia, sétimo ano. No vídeo de hoje nós vamos falar e eu vou explicar, relembrar vocês, por exemplo, sobre as grandes navegações, né? Por que aconteceram as grandes navegações. Então, iniciando, o que a gente tem? Primeiro a gente tem o seguinte, a gente tem século XV, nós vamos estar no século XV. Então, se é século XV, eu estou falando do período da Baixa Idade Média, lá no final da Baixa Idade Média. Então, o que a gente tem? A gente tem essa temporaneidade aí, esse espaço de tempo entre a Alta e Baixa Idade Média, é século XV. A gente vai ter o quê? Então, nós vamos ter, nesse capítulo 4, que são as grandes navegações, lembrando a vocês que é esse capítulo que irá para a avaliação de vocês, a segunda avaliação agora. Então, você tem esse material que no livro de vocês, que são as grandes navegações. Aí, veja bem. Então, vamos entender, vamos lembrar para que haja um entendimento maior para vocês, né? Então, por exemplo, a gente tem o quê? Professora, quais foram os motivos para que houvesse as grandes navegações? Então, um dos motivos das grandes navegações é o seguinte, é que nós temos alguns fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, o feudalismo, que era a base econômica para toda a Europa, especificamente eu tenho Espanha e Portugal, Inglaterra e França, que são os países que eram chamados de estados nacionais. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o feudalismo, que era a base da economia europeia. Esse feudalismo, ele começa, a estrutura econômica ela começa a decair e dá problemas. Por quê, professora? Porque é uma nova realidade, a Baixa Idade Média. Não vai dar mais certo como é que eles faziam, né? A forma que eles lidavam, a forma social, como por exemplo, eu tinha vassalo, eu tinha suzerano, isso era no feudalismo. Isso não vai dar mais certo por causa dessa forma que não era mais aceita. O vassalo geralmente sofria muito com isso, ele não tinha direitos, ele tinha mais deveres, pagava muito imposto. E aí o que vai acontecer? A economia, a estrutura, que era o feudalismo, dependia da terra. Então a terra, ela não, por se tirar muito da terra, essa terra acabava sofrendo bastante, né? Ela não tinha como, por exemplo, ter um espaço, ter um tempo para se recuperar, para poder dar os produtos, ou como é que eu posso dizer, a matéria-prima, né? Que seria para que tivesse base para o feudalismo. Por causa disso, de todo esse problema, o feudalismo começa a decair, ele começa a desestruturar. Bom, então eu tenho o feudalismo, que ele começa a ter esse problema, né? E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, agora um problema sério, muito sério, que foi a questão da peste negra, né? Que era essa doença que ela acabou atingindo a terça parte da Europa. Então, vamos voltar. Eu tenho o feudalismo, que começa a dar problema, ele começa a não dar mais certo, ele começa a desestruturar, certo? Depois a gente tem essa questão aí muito séria, que foi a questão da doença, chamada de peste negra, que vai atingir a terça parte da Europa. Então, muita gente da Europa, dentro desses estados que eu falei, que hoje são países, Inglaterra, França, Portugal e Espanha, muita gente vai contrair, vai ficar doente e não tem como, por exemplo, cuidar de tanta gente assim. E muita gente morre por causa disso. Além disso, nós vamos ter as guerras. Havia muitas guerras internas e externas dentro desses países de fora. Então, esses são os principais fatores para que aconteça, para que empurre essas pessoas lá para as grandes navegações. Então, professora, quais são as primeiras pessoas, os primeiros países que vão entrar para as grandes navegações? Portugal e Espanha. Então, o que a gente tem? A gente tem os motivos das grandes navegações para que aconteça as grandes navegações, e nós vamos ter os principais países. Os principais países são Espanha e Portugal, ou Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha? Primeiro porque Portugal, a localização geográfica era muito legal para eles assim. Então, o que acontece? Como eles se localizavam em um local bom, na questão marítima mesmo, então isso o ajudava bastante. E também Portugal tinha uma embarcação diferenciada, chamada também de caravela. Tinha um poder centralizado, poder monárquico, né? Questão de reis. A Espanha não era
tão localizada quanto Portugal, mas ela se assemelhava com Portugal na questão de ter reis, o poder centralizado lá da monarquia. Então, esses fatores, ou esses também podem ter feito com que tanto Portugal quanto a Espanha fossem os primeiros a terem coragem, né, a ir lá para os mares. O que a gente tem? Aí a gente tem os interessados. Quem seriam os interessados? Os interessados seriam quem? A burguesia e a monarquia. Quem eram os burgueses, professora? Os principais burgueses eram os grandes comerciantes. Esses comerciantes, que são chamados de burgueses, vão se unir com a monarquia